O deputado Nicolas Ferreira, ao pedir ajuda aos parlamentares para a abertura da CPMI dos atos de 8 de janeiro, é rechaçado pela esquerdista do PSOL Sâmia Bonfim. A deputada tentou jogar para cima de Jair Bolsonaro a culpa pelo vandalismo em Brasília. Ela só não esperava a resposta de Nicolas Ferreira. Confira agora mesmo, depois da vinheta. Você está no Últimas Notícias Brasil. Clique no gostei, inscreva-se no canal e fique por dentro das últimas notícias em primeira mão. Eu vi lá, foi assustador. Eu não estou dizendo somente porque é o nosso lado, não. São pessoas que estão lá, que nos relataram coisas que precisam ser apuradas. Por exemplo, elas estão há mais de um mês sem contato com os familiares. Essas pessoas já descobriram, uma delas lá inclusive, câncer lá dentro. Tem uma mulher que está lá dentro que está usando aparelho de oxigênio. As pessoas estão lá simplesmente sem ter o devido processo legal. O ministro ele colocou 11 tipificações penais em todas elas. Ou seja, não houve individualização da pena. E nesses 11 que eles estão respondendo, sendo 4 deles crimes de lei do terrorismo, que inclui, por exemplo, mão armada. E é muito engraçado que eu me recordo na época da universidade, onde semana sim, semana com certeza, passavam lá os jovens humanitários, as pessoas de esquerda pedindo sabonete, pedindo ajuda de advogados para poder cuidar de vagabundo. E agora a esquerda ela se ausenta de até mesmo verificar. Então eu solicitei a doutora Leila, fiz um requerimento juntamente com o senador Cleitinho, para que seja possível colher depoimentos dessas pessoas que estão lá. A gente quer ir lá, quer dar o devido assistência, porque eu tenho certeza que há casos de injustiça acontecendo. E peço para que a esquerda, PT, PSOL, consiga também ter a ajuda humanitária que eles tanto pregam, porque também direita é gente. Obrigado, presidente. Estranha muito que os deputados da extrema-direita só se preocupem com essa situação quando se trata de invasores golpistas que participaram do dia 8 de janeiro de uma das cenas mais lamentáveis da história do nosso país. Como o deputado mesmo disse, abre aspas, do nosso lado, fecha aspas, praticamente uma confissão de culpa, de que aquelas pessoas estão justamente do lado daqueles que infelizmente se elegeram nessa esteira da extrema-direita bolsonarista. Sim, essas pessoas estão do lado deles, foram estimuladas por eles, por parlamentares como esse, mas em especial pelo ex-presidente da República, que deve ser punido, no rigor da lei, justamente pelos crimes que cometeu contra o Brasil, seja quando foi presidente da República, mas também o seu protagonismo no estímulo à tentativa de golpe de Estado que aconteceu no dia 8 de janeiro. Deputado, essa fala mansa não esconde sua hipocrisia. Eu disse do nosso lado com os casos bem específicos que eu disse aqui, que precisam ser apurados. Está com medo de quê? Por que não pode ser apurado? Por que o seu presidente colocou sigilo, por exemplo, nas câmeras? Agora tentar imputar como se tivesse mandante, como se fosse do nosso lado, peraí. Sempre rechacei qualquer tipo de medida contrária à paz, à ordem, seja de qualquer lado. Inclusive disse aqui, não sei se você tem ouvido para escutar, mas eu falei, é para ser punido. Coisa que vocês nunca falaram, por exemplo, com relação a bandido. A gente comete latrocínio, que inclusive essas mulheres foram tiradas para poder receber mulheres de 70 anos de idade, que saíram com condenação de latrocínio, roubo seguido de morte. São essas pessoas que você passa um pano. São essas pessoas que você tem a capacidade de dizer que são do seu lado. Aí eu concordo, realmente são do seu lado, e aí eu não pego para mim. Eu simplesmente chamei a atenção de que estão pela humanidade, então abram os olhos para isso também. Mas não para por aí, outros deputados da direita têm alertado sobre a situação dos presos do 8 de janeiro. Carlos Jordi é um deles. Assista. Bom, muitos são os relatos que não param de chegar a respeito das prisões que ocorreram após os lamentáveis atos do 8 de janeiro. Atos que todos nós repudiamos. Atos que nós sabemos que não cabem na nossa democracia. Não aceitamos atos de vandalismo, como nunca aceitamos por parte de MST, Black Blocs e tantos outros que a esquerda sempre tratou como democráticos. Contudo, pegaram todos que estavam se manifestando naquele dia como se fossem terroristas, como se fossem vândalos. São relatos de senhoras de idade, de idosas, de pessoas que estão em condições subhumanas, pessoas que não têm nem onde dormir, que não têm onde fazer as suas necessidades, senhoras que não têm nem absorvente, estão tendo que lavar seus absorventes para poderem menstruar com dignidade. Isso está acontecendo nos gulags, nos campos de concentrações que foram feitos por Lula, com a conivência, aliás, sob a determinação de Alexandre de Moraes.
Essas pessoas que estavam na Academia Nacional de Polícia agora estão em cadeias. E muitas pessoas ali inocentes. Nós sabemos que alguns daqueles ali, de fato, praticaram vandalismo, praticaram atos que não são democráticos, mas muitos estavam se manifestando contra o governo. Como diz a nossa Constituição, todos podem se manifestar, todos podem se reunir pacificamente, ainda que seja contra esse governo, como ocorreu com o governo Bolsonaro. Quantas vezes a esquerda fez, e aliás, a esquerda muitas vezes fez de forma violenta, a exemplo dos Black Blocs e MTST. Por isso que nos causa muita estranheza que Lula tenha decretado o sigilo das câmeras do 8 de janeiro. Porque nós queremos a verdade dos fatos. Nós queremos saber quem de fato agiu por ação naqueles atos, quem financiou, e se houve negligência do governo federal, como vem sendo noticiado, que Flávio Dino e Lula tinham conhecimento de que iriam ocorrer aqueles atos. Mas também queremos saber quem são os inocentes. São mais de 900 pessoas que estão presas e muitos inocentes, como eu disse, até idosas que estão sem dignidade. Por isso que é urgente que façamos a CPMI, para saber quem são os inocentes e para saber também quem são os culpados, quem de fato praticou os atos e se houve negligência. Felizmente o deputado André Fernandes conseguiu as 27 assinaturas no Senado para a abertura da CPMI do 8 de janeiro. Agora falta apenas as assinaturas da Câmara dos Deputados. E você, é favorável à abertura da CPMI? Escreva nos comentários. Clique no gostei e inscreva-se no canal para receber as novidades em primeira mão. Muito obrigado por assistir e até a próxima.